Pessoal, vamos começar trazendo então que a Câmara dos Deputados começou a discutir o texto da regulamentação da reforma tributária. O Bruno Pinheiro vai trazer os detalhes para a gente agora. Ô Bruno, o governo quer aprovar a isenção da carne, quer colocar a carne ali na cesta básica, o presidente da Câmara está resistente. Para que caminho que isso aí deve seguir, hein? Bem-vindo, meu amigo. Ótima tarde a você, Evandro, a quem nos acompanha. Ontem, um jantar aqui na capital federal, com vários nomes e várias legendas, se reuniram, se encontraram em um restaurante de luxo da capital federal. E a sobremesa foi a reforma tributária. Justamente essa discussão para tentar entender ali se essa carne fica na cesta, recebe um imposto, será isento ou não. E esse retorno, uma espécie do cashback, também se entra na reforma ou não. E aí, conversando com vários parlamentares na noite de ontem, aliados do governo, o que eu ouvi foi justamente o seguinte: hoje é um dia importante de colocar um ponto final nesta regulamentação que há 40 anos vem sendo discutida a reforma no Congresso Nacional. Com o imposto da carne ou não, com a taxação ou não, o governo quer aprovar. O governo entende que essa recomendação do ministro Fernando Haddad é muito importante, um cuidado para aumentar a receita, mas na reta final, se o governo entender que não vai conseguir o número de votos suficiente, o governo também acha que não tem problema de liberar essa isenção, de acabar livrando a carne, então, conforme uma emenda que foi apresentada de alíquota zero na noite de ontem. Hoje o dia começou logo cedo. Em uma reunião com representantes da bancada do agro, nós tivemos acesso a um vídeo de uma reunião fechada onde o deputado Pedro Lupion subiu o tom nessa discussão, relembrando os acordos que foram feitos e que não estão sendo honrados no final, nessa reta final da regulamentação. Vamos ver o vídeo de hoje um pouco mais cedo numa reunião aqui na Câmara dos Deputados. Para ser resolvidos agora na regulamentação. Nenhum acordo que a gente fez lá vale. Nenhum acordo que a gente fez na votação da PEC vale. Nenhum. Tudo que a bancada ruralista, que a FPA trabalhou, que se empenhou, que buscou 60% de redução, que buscou o entendimento dos alimentos, que colocou que alimento não pode entrar no seletivo, que insumo não pode entrar no seletivo, o entendimento em relação ao ato cooperativo tão importante, os temas todos que nós colocamos na votação da PEC e trabalhamos que nem os animais para conseguir aquele texto. Não vale nada. Porque se não regulamentar do jeito que está, fizemos reunião de mais 6 horas, 7 horas. Se não regulamentar do jeito que é plausível, o que nós combinamos lá atrás, não valeu nada. Evandro Cini, ontem a Vossa Excelência não estava aqui ao vivo, mas nós antecipamos essa indignação justamente de acordos antigos feitos com o deputado Aguinaldo Ribeiro e que na última hora não estão sendo colocados nessa regulamentação. E hoje essa reunião refletindo justamente esse inconformismo realmente da bancada do agronegócio com esses acordos. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno. Vá trazendo mais bastidores aqui ao longo dessa edição, tá? Os que foram combinados e os que não. Se tiver coisa nova aí, é só contar pra gente ao vivo. A gente gosta muito. Bom trabalho pra você. Circule por aí. Fábio Piperno, já começa contigo então, que trouxe uma frase de impacto na nossa abertura. A carne é fraca, mas o setor é forte. Porém, houve uma reclamação ali intensa do Pedro Lupion, da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado que disse que trabalhou bastante para articular tudo isso e que todas as questões discutidas ficaram de fora, porque ele está mencionando o fato de a carne não entrar na cesta básica, ou o fato também da possibilidade de taxação de outros alimentos, como aqueles que fazem parte de embutidos. Isso a gente vai contar para vocês hoje aqui também. Para onde deve seguir esse debate? Eles vão ou não vão conseguir incluir a carne? Porque há uma vontade também do próprio presidente da República, embora o ministro da Fazenda tenha ficado um pouco mais silencioso em relação a esse fato. Eu ouvindo esse desabafo, confesso para você que eu me lembrei dos Saquaremas. Os Saquaremas foram na República, aliás, na parte final do Império, especialmente no Segundo Império, né? Os Saquaremas foram aqueles grandes produtores de café que, na verdade, eles acabavam nomeando praticamente todos os integrantes do gabinete lá do Dom Pedro II. Tá, né? Eles eram os detentores, né, de grande parcela do PIB brasileiro, e eles formavam a classe econômica mais importante do país, daí então aquela influência política toda. Eram cafeicultores lá do Rio de Janeiro, né? E aí, ouvindo então o nobre deputado Lupion,
eu me lembrei um pouco deles, porque o que ele está dizendo, puxa, trabalhamos muito, conversamos aqui, fizemos reuniões e tal, porque a frente parlamentar da agricultura, pera lá, e o resto do país? Então, ele enumera uma série de produtos da cesta básica, o açúcar, as carnes, porque conversamos sobre isso e tal. E aí que conversaram sobre isso? Quer dizer, o país pode suportar esse tipo de coisa e mais. Por que dar essas isenções todas a eles? Porque, veja, eu não sou contra as isenções a muitos daqueles produtos da cesta básica, por exemplo, as carnes. Acabei de ir numa churrascaria, conversava aqui com o Alan, eu adoro churrascaria, mas por que a minha carne da churrascaria ela tem que ter isenção de imposto? Quem tem que ter isenção é aquela pessoa carente que não pode ter acesso. Então, que se desenvolva alguma forma de cashback. Então, o sujeito ganha lá o salário mínimo, o sujeito tem o Bolsa Família e tem isenção de imposto de renda, porque ele está na base da pirâmide. Então, é justo que ele tenha isenções, que ele receba de volta os impostos daquele produto que ele pagou. Agora, por que eu vou ter que... Por que a sociedade vai ter que beneficiar e subsidiar o grande produtor? Piperno, essa ferramenta do cashback ela foi sugerida pelo ministro da Fazenda. Ele colocou ali para os deputados a possibilidade de se aumentar, então, o cashback para determinadas categorias, para determinadas famílias e não colocar a carne nessa isenção, justamente para favorecer quem realmente precisaria. Gustavo Segre, você concorda? Concordo 100% com o que mencionou Piperno, com o ministro da Economia, e vou mais longe. Deveriam colocar, e já falamos sobre isso aqui, que o Congresso, que tem potestade para isso, determine a alíquota mais alta possível, 20%, sem isenção de nada. Todo mundo pagando 20%. Isso vai permitir que a alíquota não fique muito alta. E a partir daí você começa a ver ferramentas que beneficiem, como muito bem mencionou Piperno, a pessoa, não o segmento. A pessoa que não tem recursos pode comprar o que quiser, tenha cashback do jeito que o governo quiser. Mas tem que colocar uma alíquota maior. E vou mais longe de novo, porque esse filme eu já vi. Tem que colocar uma impossibilidade por lei que estados e municípios não possam criar novos tributos. Porque, lembrei e mostrei aqui, no caso da Argentina, existe um imposto ao carimbo. Vai fazer um trâmite, carimbo, paga imposto. Por colocar um carimbo. E isso por quê? Porque na coparticipação, que vai ser o sistema a partir dessa reforma tributária, o governo arrecada e passa dinheiro para os estados e os municípios. E se não tiver suficiente dinheiro, vai criar um novo imposto. Então, a alíquota mais alta, nada de isenção, beneficia independente do produto a classe mais baixa que precisa e coloca a impossibilidade de criação de novos impostos. Essas imagens que nós acompanhamos aí da Câmara dos Deputados, elas são ao vivo, tá, pessoal? A gente está de olho na sessão e discutindo aqui também. Já o Bruno vai trazer mais um bastidor, mas eu queria te ouvir sobre a história da carne. Alan. Evandro, eu vou concordar tanto com o Piperno quanto com o Segre. Veja, em ambos os casos, a gente está falando de um subsídio, né? Então, de alguma maneira, essa carne vai chegar mais barata para o consumidor. Só que no caso de uma isenção para o setor inteiro, a gente está falando deste subsídio, né, por conta de um imposto menor, que vai beneficiar, inclusive, as pessoas com dinheiro, como o Piperno mencionou aqui. Então, as pessoas de classe média alta, os ricos que consomem carne também serão beneficiados por esse imposto. E, claro, os produtores de carne no Brasil e que a gente está falando aqui de empresários que não são fracos, são empresários muito fortes. No segundo caso, é um subsídio, porque o cashback ele é pago por uma parte da sociedade, né, que não tem esse benefício, Evandro. Mas, pelo menos, o subsídio está indo apenas para o segmento mais pobre. Então faz muito mais sentido. Faz muito mais sentido eu bancar aqui um vulnerável, uma pessoa mais pobre, do que bancar o Piperno, por exemplo. Bom, eu quero trazer um outro bastidor também relacionado às cooperativas de saúde, de que maneira funcionaria a tributação sobre médicos e sobre essas cooperativas. O Bruno Pinheiro tem bastidores sobre essa situação que está gerando bastante debate também. E qual é essa discussão, hein, Bruno? Conta aí. Justamente, Evandro, uma reclamação
Aliás, o que eu ouvi ontem à noite e hoje também, agora há pouco, é justamente a dificuldade de alterar qualquer situação, porque o relator está no colegiado. Não existe um nome que é o relator. Somente na hora de fazer a leitura que Reginaldo Lopes é que vai fazer a leitura como relator, mas essa articulação foi com um todo. E a reclamação é que qualquer alteração tem que ser consultado a equipe do Ministério da Fazenda. E eu ouvi que lá no Ministério da Fazenda existe uma cultura, o que eu ouvi aqui hoje, uma cultura anti o cooperativismo. E não é somente do governo atual, que vem de outros governos, que uma ala do Ministério da Fazenda é contra o tipo de cooperativa. Diante disso, isso vai afetar diretamente os médicos que são ligados a cooperativas. Eles são os donos, porque é uma cooperativa. Hoje, eles já pagam um imposto de 27,5%, 27,5%, só que com esse novo formato, essa regulamentação da reforma, haverá uma taxação de 100%, incluindo o que é repassado para os médicos e mais o imposto da cooperativa. Então, isso vai acarretar o quê? No aumento e vai acarretar também uma superlotação no atendimento do SUS, já que o imposto da cooperativa e do médico será repassado ou feita uma cobrança duas vezes, 27,5% do profissional, além do imposto da cooperativa. Então é isso que eles estão tentando fazer um ajuste, porque no olhar de parlamentares da oposição, isso vai inviabilizar as cooperativas, que não vão conseguir atender quem é associado, e isso vai gerar uma superlotação na saúde pública, sendo mais exato, nos municípios. Isso ainda não deu nenhum sinal do governo. Outros, o histórico, outras solicitações foram atendidas pelo Palácio do Planalto e pelo Ministério da Fazenda, mas isso sobre os médicos, esse valor de 27,5%, com mais o outro lucro da cooperativa, ainda não foi atendido e daqui a pouco será colocado em votação. Evandro. Opa, e aí você traz as novidades pra gente. Bruno, obrigado. Daqui a pouco conversamos mais. O que vocês acham dessa demanda também que vem da classe médica, Gustavo Segré? Mas isso vai acontecer em um monte de outros setores também. Exatamente. Não é somente a classe médica. E agora, a preocupação é, vai impactar no SUS. Espera aí, o SUS é um direito da pessoa. Se eu não quiser pagar um plano ou não posso pagar um plano privado, eu tenho que ir no SUS. Qual é a dificuldade? Eu tenho uma empresa, não sou médico. Esquece a questão da cooperativa com uma empresa igual. Se eu tiver um prolabore, aí não pago imposto de renda. Mas se eu tiver um valor como se fosse um salário, eu vou pagar imposto de renda também, como um médico. Então, são tantas questões e tantos segmentos e tão pouco tempo que o problema vai ser, se sair, porque tem que sair, vai sair um Frankenstein terrível. E senão não vai dar para Foram 500 emendas, Segré. É absurdo, não vai dar para fazer, não pode fazer uma reforma tributária que vai impactar na vida de todos nós daqui para frente no tapetão. Não tem como fazer e não vai conseguir atender todo mundo. Por isso, o que recomendaria de novo? Limite da alíquota e depois a gente vai avaliando com tempo se vale ou não, porque essa reforma começa a valer a partir de 2026, 2027 e final total 2033. Tem tempo, gente. Inclusive, tem uma outra discussão que está acontecendo que envolve também o imposto do pecado ou o imposto seletivo, né? O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou que pediu pela maior taxação aos alimentos ultraprocessados ali na reforma tributária. Essa demanda foi feita ao secretário extraordinário da Fazenda para o assunto, que é o Bernardo Api, e ao deputado federal Reginaldo Lopes, que integra o grupo de trabalho responsável pelo projeto de regulamentação da reforma tributária. Você acredita, Gani, que refrigerantes e alimentos ultraprocessados devam entrar nesse imposto seletivo? Então, veja, é claro que refrigerante, alimentos ultraprocessados fazem mal à saúde, isso é inegável, né? Agora, vamos pensar também que uma parcela aí da população e da população mais pobre também consome esses alimentos, né? Então, vai ter um encarecimento. E aí, qual que é o critério? O refrigerante entra, mas aí outro produto que também faz mal à saúde não entra. Começa... E aí, o refrigerante zero açúcar vai entrar ou não? Eu acho que é muito difícil quando a gente começa a ter alguns critérios arbitrários. Por quê? Porque todo setor, Evandro, ele tem as suas justificativas para o bem e para o mal. Então, eu acho que é muito complicado. Eu sou sempre a favor, como o Segré trouxe aqui, da alíquota mais uniforme possível do que
fazer todos esses remendos de imposto sobre o pecado, num setor é mais alto, no outro setor é menor, o IVA de um setor tem isenção, o outro não tem, porque daí qual que é o critério? E todo mundo tem a sua justificativa. Agora, porque tem uma questão muito interessante para a gente pôr nesse debate, né? Os veículos elétricos, por exemplo, entraram no imposto do pecado, né? E aí você fala, nossa, isso aí é meio contraditório, né? Já que são veículos elétricos, poluem menos, mas é por conta da bateria, da destinação da bateria. Esse foi o argumento encontrado. Agora, por trás dessa discussão, a gente sabe que há uma pressão também das montadoras brasileiras, justamente por conta da concorrência que se estabeleceria aqui no país, caso esses veículos não fossem tributados além da conta para a instalação de indústrias de carros elétricos que concorreriam com os carros tradicionais aqui no país. Ou seja, se coloca o carro elétrico numa tributação especial, sendo que todo o marketing em torno do carro elétrico tem a ver justamente com a emissão de gases, né? Ou seja, ou você deixar de emitir gases, você ter um uso mais sustentável, enfim, não faz muito sentido, Fábio Piperno. Mas não faz nenhum sentido. Aliás, eu imagino que a União Europeia esteja, então, pecando, né? Porque lá o carro elétrico, ele é cada vez mais, predominante. As leis favorecem mais, cada vez mais o carro elétrico, e veículos movidos a combustíveis fósseis vão deixar de ser fabricados aí lá pelo meio da década de 30. Então, veja, é claro que é óbvio, Lulante, que nesse caso o que está fazendo a diferença para que se mude essa classificação do carro elétrico é o lobby das montadoras já instaladas no país. E veja, quem está falando aqui é alguém que já disse 1000 vezes que é indústria futebol clube. Eu amo indústria. Eu, inclusive, mais no início da minha carreira, eu trabalhei exatamente com indústria automobilística. Eu não entendia nada de carro, mas eu trabalhava em um jornal que me puseram lá para fazer então o mercado de veículos. E, paralelamente, eu editava uma revista de autopeça. Então, eu conheço um pouco desse setor, admiro esse setor. Esse setor foi responsável por muita coisa de bom que aconteceu nesse país, porém não dá para ficar a vida toda querendo ser movido a favores, a subsídios e a penalização da concorrência. Esse ano, pela primeira vez na história, provavelmente a balança comercial da indústria automobilística vai ser deficitária. O Brasil vai importar mais do que vai exportar. Então o problema não é o que vem de fora e não é ampliar a taxação para esses veículos. É exatamente melhorar a eficiência do que está aqui. Que foi, Segré? Estava pensando, o imposto do pecado tem como objetivo, de alguma maneira, controlar o consumo, ou evitar determinados consumos em detrimento de outros. Exatamente. Eu não sei se denominar alimento, talvez eu esteja errando nisso. Sal. Sal não é um alimento por si, mas é um insumo que permite. Faz terrivelmente mais para a hipertensão. Então, vai ter um imposto ao pecado? O que tem de diferente em relação a esse controle do consumo um carro elétrico? Dá a sensação de que o governo mistura a necessidade de arrecadação, colocando que alguém entende que isso deveria estar taxado como um imposto ao pecado, mas que fuge dessa tentativa de dizer, ok, refrigerante faz mal à saúde, ok, mas se tiver zero açúcar, como mencionava, não vai ter? Então, é estranho. E a situação fica mais incoerente ainda quando a gente olha para a questão que envolve os veículos entrarem os carros elétricos e os caminhões saírem. E aí eles tiram os caminhões com o argumento de que, como o sistema rodoviário hoje é responsável por boa parte do frete do transporte que a gente tem no país, não faria sentido eles tributarem essa categoria. Eu até conversei com o deputado federal Joaquim Passarinho, que faz parte, né, desse grupo de trabalho que analisa a reforma tributária, e ele me contou que a questão dos caminhões envolve também o temor de, caso haja uma tributação superior, que a categoria pare mais uma vez, que haja paralisações da maneira como acompanhamos lá no passado, que prejudiquem o transporte, o frete, ou que levem a categoria a se inflamar demais. Então, a gente tira o caminhão porque, infelizmente, eles colocam o sistema ferroviário foi se degradando ao longo dos anos, não houve investimento e aí a gente manteve o sistema rodoviário. É o que temos, é o que vamos manter. Mas aí se inclui os carros elétricos. Evandro, eu temo que aconteça aqui no Brasil o que está ocorrendo agora nos Estados Unidos e na Europa em relação a isso. Lá nos Estados Unidos, os carros elétricos importados receberam uma taxação de 100%. Na Europa, isso já foi para 65%. E aqui no Brasil, o lobby é forte. E não vamos esquecer o seguinte, o presidente Lula, o ano passado, foi recebido com um tapete vermelho na China e
naquele momento, uma das coisas que foram anunciadas com toda a pompa era a vinda de uma montadora de carros elétricos para cá. Então, como é que você vai lá, promete para o chinês o seguinte, ó, você vem para o Brasil... Vem que vai ser bom. E aí o chinês chega, se instala e recebe uma sobretaxação. E esse argumento que você trouxe, o Evandro, né, das montadoras, já que todo mundo aqui usa o caminhão para transporte, né, a malha rodoviária, etc. Ué, o pessoal da indústria de bebidas também poderia utilizar esse argumento dizendo o seguinte, olha, o refrigerante é uma bebida que está na mesa do brasileiro, das famílias mais pobres, como é que a gente vai taxar e vai encarecer, vai penalizar os mais pobres? Percebeu? Você sempre vai ter algum tipo de argumento. Cerveja. Cerveja, a mesma coisa. Agora, Segré, rapidamente para a gente sanar aqui uma dúvida de uma telespectadora, é muito legal quando eles participam, ela fala o seguinte, aqui na Alemanha o IVA para carnes, peixes, verduras, legumes, frutas e livros, etc., é de 7%. Por que os brasileiros produzem tudo isso e têm que pagar imposto tão alto? Mas é que o imposto, a diferenciação hoje do ICMS permite que tenha 3 categorias, 18, por exemplo, em São Paulo, 18, 12 e 7, para contrapor a distância no transporte. Então, por exemplo, se eu fabrico aqui e vendo aqui, é 18% em São Paulo. Se eu fabrico aqui e vendo para os estados ricos, é 12%. Pela questão do transporte, para que chegue no mesmo preço a todos os lados. Se eu fabrico aqui e vendo para o Nordeste, vai ser 7%. Hoje, com a mudança do ICMS, vai ser diferente. Vai ter o IVA. Aí não vai ter diferenciação. Ou não deveria ter. Eu defendo mesmo assim. Alíquota plena, 20% máximo, e daí para baixo, caso a caso.